Mais uma vez, o cenário técnico para o ouro está amadurecendo. Udo, bem-vindo de volta. O cenário técnico para o ouro está amadurecendo novamente. Por quê? Nós apostamos no ouro por razões fundamentais, mas agora o cenário técnico está mais otimista, porque tivemos uma importante ruptura acima da média móvel de 200 e de 50 dias no gráfico diário. No gráfico semanal, o ouro também ultrapassou a linha semanal de 200 e 250. Portanto, o cenário técnico começou a se recuperar, como podemos ver neste gráfico da US Global Investors. É possível que esses níveis sejam testados novamente, mas temos um sinal e as razões por trás disso poderiam ser as eleições na França, a questão da Coreia do Norte, da Brexit e guerra na Síria e no Afeganistão. Então ainda temos macro importantes para os preços do ouro. Still the war in Syria and Afghanistan. So there's still macro themes that are important to the gold price. Em se tratando das variáveis fundamentais, ainda temos a questão de impressão de dinheiro. Este ano, tivemos um pequeno aumento das taxas de juros do Fed, mas também tivemos 1 trilhão em compras por bancos centrais ocidentais, que correspondem a uma taxa anualizada de 3,6 trilhões de dólares. Eu acredito que esse ainda seja um dos principais fatores para a alta dos preços do ouro. Nos últimos 16 anos, o ouro esteve em alta em todas as moedas principais, exceto apenas por 2 anos, quando o metal esteve um pouco mais fraco. Eu acho que o movimento mais interessante foi em relação à libra esterlina no ano passado, certo? Sim, no ano passado tivemos uma alta de quase 30% por causa da Brexit. Quando há problemas com a moeda, o ouro é sempre uma boa reserva de valor e um bom hedge para a diluição de papel moeda, que talvez não seja a melhor forma de armazenar valor. O ouro é a melhor opção. Nós falamos sobre moedas, mas como anda o desempenho do ouro diante das outras commodities, como o petróleo, por exemplo? O cenário técnico para o ouro certamente tem melhorado, mas o nosso motivo para apostar no metal no longo prazo é que ele está sendo cada vez mais usado pelos países do BRICS para trocar seus fluxos do mercado de petróleo. Grandes exportadores de petróleo como a Arábia Saudita, Irã e Rússia vendem a commodity para a China, que não está mais usando dólares americanos para pagar a conta. A China agora começou a usar o yuan e os exportadores de petróleo começaram a trocá-lo por ouro. A Bolsa de Valores de Ouro de Xangai foi inaugurada 2 anos atrás, em 2014, e desde então o ouro tem se valorizado diante dos preços do petróleo. More or less appreciating against the oil price. 2014 foi um ponto crucial, quando o mercado do petróleo começou a negociar mais com o ouro. O preço do ouro na época era de 12 barris por onça, e agora está a 24 barris por onça. Além disso, a demanda por petróleo está aumentando, o que também deve colocar em questão os prospectos para a relação entre o dólar americano e o petróleo, que está perdendo força, porque os exportadores que recebiam em dólares pelo petróleo compravam títulos do Tesouro imediatamente. It's losing strength. It's losing strength because the US petrodollar system, people who received dollars, they bought US treasuries immediately. Neste próximo slide, podemos ver que a demanda pelos títulos do Tesouro está despencando, o que mostra que os exportadores de petróleo começaram a trocar sua renda por ouro. To exchange their income into gold. Isso significa que o ouro, em termos de moeda, é suficiente para cobrir o mercado do petróleo? Esse é o problema. No momento, o ouro cobre cerca de 10%. Portanto, com uma produção de petróleo de cerca de 1,7 trilhões de dólares e uma produção de ouro de apenas 170 bilhões, o preço do ouro deve aumentar consideravelmente para cobrir melhor o mercado de petróleo no longo prazo. O mercado de títulos do Tesouro também é muito pequeno em relação ao mercado do petróleo. Can have a better coverage
of the current oil market long term to be paid in gold. And compared also to the foreign treasuries hold, even the oil market looks quite small. Yeah. And, That's right. I think O próximo slide mostra o tamanho do mercado do petróleo em relação aos mercados do ouro e de outros metais. O petróleo ainda é o gorila do mercado de commodities, mas o ouro tem começado a melhorar o desempenho desde 2014 e essa tendência parece que vai continuar. to oil, and that looks like it's going to continue so. And that's just what Como mencionei antes, a demanda por títulos do Tesouro americano tem despencado, especialmente após 2014, quando o ouro começou a melhorar relativamente seu desempenho diante do petróleo, mesmo considerando a queda do petróleo. Yeah, so what? Eu acho que também tivemos um problema com o GDXJ, quando a negociação foi suspensa, certo? Qual é a sua opinião sobre a relação entre o ouro e as ações de empresas mineradoras de ouro, especialmente os ETFs do GDXJ? Maybe if we go just back to last No ano passado, as ações do ouro tiveram uma tremenda recuperação, especialmente as small caps, que praticamente dobraram em comparação com os preços do ouro. Agora estamos passando por uma consolidação dessas ações de empresas mineradoras de ouro em que investimos, mas alguns desses ETFs ainda receberam fluxos muito fortes, como ativos sob gestão, e não foram capazes de colocar esse dinheiro nessas small caps, que já haviam crescido demais para se investir. to invest in them. And that just Isso fez com que as pessoas percebessem que esses ETFs do GDXJ talvez não fossem tão júniores assim e que talvez tivessem que comprar ações de mid caps e large caps não cobertas pelo fundo de índices. Eu acredito que para se investir nessas small caps interessantes é preciso fazê-lo diretamente ou comprar um fundo de stock picker. producer or small caps, you have to either invest directly into these companies or you buy a stock picker fund Exactly. that is picking stocks and that's right. So when we talk E falando em stock picking, você escolheu um fundo. Se me lembro bem, você falou sobre a Klondex no ano passado, certo? maybe 2 words on that. yeah, actually Sim, minha empresa produtora canadense West Dome tem se saído muito bem e esse é o tipo de empresa que gostamos. O mesmo vale para a Klondex, que recentemente teve uma correção mais forte do que a West Dome, talvez por causa do GDXJ e da neve nas montanhas rochosas de Nevada, mas os níveis estão muito interessantes novamente. the Rocky Mountains in Nevada. But Klondex has been corrected quite hard, and I think they are at levels where we think it's interesting to have a very close look at them again. I like that. Great. Fantástico. Udo, muito obrigado por conversar com a gente e boa sorte com o stock picking. Obrigado. Nós conversamos com o gestor de fundos da Sunaris Natural Resources Funds, Udo Suterluet. Como vocês ouviram, o cenário técnico para o ouro está amadurecendo e investir em empresas mineradoras de ouro diretamente ou em um fundo stock picker como o da Sunaris seria uma boa ideia. As well. I'm your host. Eu sou Jochen Steiger, diretamente de Genebra, em uma parceria entre a Commodity TV e a Dukascop TV. Obrigado pela audiência e até mais.